Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje a lista 3 de exercícios sobre a função tangente e a função cotangente. Esboce o gráfico das funções trigonométricas, determine o período t, o domínio e a imagem das funções. A função que está pedindo na letra A é tangente de 2x mais 1. Então, nós começamos com o gráfico da tangente de x e depois a gente vê o que acontece com o gráfico da tangente de 2x mais 1. Então, pensando na tangente de x, a gente sabe que tangente é seno sobre cosseno. O período da função tangente de x é π. Posso ver ela aqui tracejada em verde. Ela vem de menos π meios até π meios, eu tenho um período. Essa função aqui em verde, ela se repete nesse intervalo aqui de π meios a 3π meios. Então, tem o mesmo comportamento. Depois, ela se repete de 3π meios a 5π meios. Então, o período dessa função trigonométrica tangente de x, período dela t é π. Onde estão as assíntotas? Bom, a gente pode ver aqui então que a assíntota está em menos π sobre 2, em π sobre 2, em 3π sobre 2, em 5π sobre 2. Como eu descubro essas assíntotas? Eu quero que a assíntota, né, ela é onde a função não está definida, então onde o denominador é igual a zero. Para a gente achar as assíntotas verticais. Onde que o cosseno de x é zero? Ele é zero, se a gente pensar aqui no ciclo trigonométrico. O cosseno é esse eixo do x, então ele é zero em π meios, 3π meios, 5π meios, 7π meios. Então, quando x for igual a π meios, como é que eu represento esse outro ponto aqui, 3π meios? Eu estou somando ao ponto π sobre 2, estou somando π. Então, seria mais π. Aí, eu teria o ponto 3π meios, essa outra assíntota aqui. Como é que eu teria a assíntota em 5π meios? Se eu somasse 2π, porque aí π sobre 2 mais 2π, eu vou estar no mesmo ponto, onde o cosseno é zero também. Então, mais 2π aqui, daria os 5π meios. Então, eu posso escrever π meios mais kπ, onde o k pertence aos inteiros, porque vale aqui para os negativos também, menos π meios, menos 3π meios, etc. Certo? Então, isso aqui é a análise para a tangente de x. Tangente de 2x vai ser seno de 2x sobre cosseno de 2x. O período dessa função vai mudar, porque agora eu tenho esse 2 aqui multiplicando dentro da função tangente. Então, o novo período da função será π sobre 2. Ela vai comprimir. Então, eu vou ter esse comportamento que eu tinha aqui dessa função tangente, que ela era em π unidades, agora ela será em π sobre 2 unidades. Então, eu vou ter mais vezes esse comportamento aqui da função tangente, né? Posso pensar assim. Quando que a assíntota vertical, aqui no caso? Quando que o cosseno de 2x é igual a zero? Quando o 2x for igual a π sobre 2, eu tenho cosseno valendo zero, né? Cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Ou seja, quando x for π sobre 4.
Então, quando o x for π sobre 4 aqui, como é cosseno de 2 vezes esse x, eu vou ter cosseno de π meios, que vale 0. Quem seria o próximo? Então, aqui em π quartos, se eu somar mais π sobre 2, onde é que eu vou estar? Vou tirar o mínimo aqui, é 4, dá π, mais 2π, π quartos. Então, a minha próxima assíntota será em 3π quartos. Por que eu estou somando π meios agora? Porque eu tenho 2x aqui no argumento, né? Antes eu somava π porque eu tinha apenas x, para cair no mesmo ponto onde o cosseno é 0. Onde que o cosseno vai ser 0 também? Aqui no 3π quartos, no segundo quadrante. Porque multiplicado por 2 vai dar 3π meios, onde o cosseno vale 0. Tá? Então, para eu ter os próximos pontos, onde o cosseno de 2x é 0, eu tenho que somar π sobre 2, depois 2π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Para eu obter, então, essas assíntotas. Aqui eu teria o π sobre 4, aqui o 3π sobre 4 e assim por diante. Então, esses são os pontos onde eu tenho, com o K pertencente aos inteiros, onde eu tenho as assíntotas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar as assíntotas do meu domínio, né? Porque é onde a função não está definida. Então, o domínio da função é o conjunto de x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de π sobre 4 mais kπ sobre 2, com k pertencente aos inteiros. E esse mais 1 aqui faz o que com a minha função? Vejam que ela deveria estar aqui fazendo essa inflexão no 0. Mas como eu tenho esse mais 1 aqui, ele vai me deslocar uma unidade para cima. Tá? Então, por isso, todos os desenhos aqui da tangente de 2x mais 1, eles estão deslocados uma unidade para cima. Mas isso não muda a minha imagem, porque a imagem da tangente é todos os números reais. O 2, nós temos 2 vezes tangente de 3x. Tangente de 3x é seno de 3x sobre cosseno de 3x. Onde é que eu vou ter as assíntotas verticais? Quando o cosseno de 3x for igual a 0. Ou seja, quando 3x for igual a π sobre 2. Quando x for igual a π sobre 6. Então, a minha primeira assíntota aqui, vejam que o gráfico agora ele vai comprimir mais ainda, né? Porque eu estou multiplicando por 3. Então, meu período vai ser π sobre 3 agora. Então, em π sobre 6, eu tenho uma assíntota vertical. Onde é que eu vou ter a outra assíntota vertical? Como eu tenho aqui 3 vezes x, vai ser quando eu somar π sobre 3 agora. Onde que vai estar a próxima? Vou tirar o mínimo, vai ficar π mais 6 por 3, 2 vezes π, 2π, 3π sobre 6, que vai cair em π meios. Então, veja aqui em π meios, ó, a minha próxima assíntota vertical do gráfico.
E assim eu tenho que ir somando para achar as próximas. Então, eu posso escrever aqui um Kπ com K pertencente aos inteiros. Então, o domínio será x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente dos pontos onde eu tenho assíntota, onde a função não está definida. Π sobre 6 mais Kπ sobre 3 com K pertencente aos inteiros. E esse 2 aqui na frente, ele vai alongar mais a minha função tangente. Vejam que aqui ela tem uma curva mais alongada, porque ela está mais, digamos, comprida aqui, né? Ela não faz essa volta aqui tão grande. Ela vem mais rápido o crescimento dela, porque está sendo multiplicado por 2. Podemos pensar assim. Letra C fala da função cotangente. A cotangente de x é o contrário da tangente. É cosseno sobre seno. Onde que eu tenho assíntotas verticais na cotangente? Quando que o seno é zero. Onde que o seno é zero? Quando x for zero, quando x for π, quando x for 2π, etc. Quando x for um k vezes π. Então, a minha cotangente tem assíntotas em 0, aqui em verde pontilhado, em π, em 2π, aqui são as assíntotas, em menos π, em menos 2π e assim por diante. Mas agora, né, com K pertencente aos inteiros. Mas agora eu quero fazer esse deslocamento aqui, mais π sobre 2. O que acontece quando eu desloco positivo dentro da função? Ela vai deslocar para a esquerda, π sobre 2 unidades. Então, esse ponto aqui que estava em π meios com 0, agora ele vai deslocar para 0 com 0. Isso vai acontecer com todos os pontos. O que acontece com as assíntotas? A assíntota que estava aqui em π, ela vai deslocar também. Vai deslocar para π sobre 2. Agora aqui em azul, o gráfico que a gente quer. A assíntota que estava em 2π, vai deslocar π sobre 2 unidades e vai estar em 3π meios agora. E assim por diante. Então, o período dessa função, o número que está aqui na frente do x é 1, então não muda. Ela vai simplesmente deslocar para a esquerda. Então, o período continua sendo π, mesmo período da cotangente de x. O domínio, agora, eu não vou mais tirar esses pontos aqui, porque agora eu tenho as assíntotas deslocadas. As assíntotas agora estão em π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, etc. Como que eu faço para representar isso? Eu posso escrever o π sobre 2 mais um Kπ, para dar o próximo valor 3π sobre 2. Com K igual a 2, eu tenho 5π sobre 2. Tenho que achar a fórmula que me dê essas assíntotas todas, com K pertencente aos inteiros. Tá? Então, o domínio tem que ser x diferente dessas assíntotas. Então, conjunto de x pertencente aos reais, tal que x diferente de π sobre 2 mais Kπ
com K pertencente aos inteiros. E a imagem também não muda, é todos os números reais. Letra D. 1/2 de cotangente de x menos π. Então, primeiro vamos pensar na cotangente de x menos π. Como eu tenho aqui o 1 na frente do x, significa que o meu período não muda. Como eu tenho esse menos π aqui, significa que vai deslocar. Vai deslocar agora para a direita. Então, essa curva que estava aqui em verde, ela vai deslocar π unidades. Então, esse pontinho que estava aqui em π sobre 2, ele vai para onde se eu deslocar num comprimento de π unidades? Vai para cá. Quer dizer, vai encontrar a função no mesmo lugar, porque a função é periódica de período π. E eu estou deslocando justamente π unidades. Significa que a assíntota que estava aqui em 0, ela também vai se deslocar, mas vai deslocar π unidades, vai acabar exatamente em cima da próxima assíntota. Então, as assíntotas não vão mudar em relação à cotangente de x com a cotangente de x menos π. E esse 1/2 aqui na frente, ele vai deixar a curva com um crescimento um pouco menor aqui, né? Então, a gente tem em verde seria 1 cotangente de x e em azul é 1/2 da cotangente de x. Aí eu tenho uma compressão, né? Não um alongamento. Não está esticando, tá? Comprimindo. Então, período é π, domínio x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de kπ, que as assíntotas estão em 0, π, 2π, com k pertencente aos inteiros, e a imagem não muda todos os reais. Então, foi essa a nossa aula de hoje. Até a próxima!